Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Olá, está começando mais um Entrevistas, com um entrevistado na casa dele, no caso não exatamente na casa dele, mas em seu escritório em Brasília, e eu na minha casa. Eu vou conversar hoje com o recentemente reeleito presidente da CONTAG, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura. Vou conversar com Aristides Santos, que foi eleito em primeiro mandato em 2017, cumpriu este mandato até este ano de 2021 e acaba de ser reeleito. O Aristides tem uma longa caminhada, embora seja jovem, de militância pelos direitos dos trabalhadores do campo, da floresta. O Aristides, de certo aspecto, é um privilegiado, porque a luta política do Aristides já começa com o Brasil redemocratizado. Daí isso é muito interessante ouvir alguém que enfrenta hoje, à frente de uma confederação da importância que tem a CONTAG, esses tempos sombrios, não apenas, e não é apenas, entre aspas, de pandemia, mas também de ameaça à democracia no Brasil. E, portanto, Aristides, até aproveitando a sua formação de homem formado em letras, eu queria que você fizesse um pouco o papel do professor de história e contasse para este público urbano que nos ouve o que é exatamente a CONTAG, uma entidade que está indo para 63 anos de idade, para 58 anos de idade, né? Que foi fundada em dezembro de 63. E, para azar de nós todos, em abril, enfrentou o golpe do dia 1º de abril. Queria que você começasse por aí, Aristides, dando um panorama do que é a CONTAG. Juca, muito obrigado. Agradeço muito por essa oportunidade. A CONTAG, Juca, ela eu considero, desde o seu início até agora, a junção de todas as vozes do campo que se expressavam ali nos anos 50, tentando se organizar também, porque os trabalhadores da área urbana se organizam um pouco mais cedo, ali já no início do século passado, começa já os primeiros passos, ali pelos anos 30, 40, vão avançando, e o campo vivia uma situação muito sofrida, onde não tinha direito trabalhista, principalmente dos assalariados. Pernambuco conta bem essa história. O primeiro acordo do campo no Nordeste foi feito pelo governador Arraes em 63, que logo também veio o golpe, fruto de todo aquele movimento na época do Jango, do próprio Arraes, de alguns poucos governadores no Brasil, e aí usaram a história do comunismo, toda aquela história que a gente sabe, para implantar um golpe. E a CONTAG nasce aí. Ela começa com uma organização ampla, incluindo os assalariados e os atores familiares. Mais recente, há uns 5 anos atrás, a gente fez uma mudança na estrutura, foi criada uma outra organização dos assalariados, de forma combinada, até porque nós estávamos perdendo na justiça, nessa confusão que é o registro sindical no Brasil, Juca, e aí o juiz estava dando direito de, num sindicato, mesmo sendo um grupo, às vezes, pequeno, às vezes até por divergências internas, criar um outro sindicato de agricultura de assalariados rurais, do chamado empregado rural, separando do agricultor familiar. E aí nós fomos obrigados até pela situação da justiça em fazer 2 confederações. Então a CONTAG hoje ela representa mais a agricultura familiar, apesar de ter algum sindicato ainda que ainda constitui as 2 categorias dentro da mesma, mas vem trabalhando. E fomos juntando aí. Começamos com muita força dos assalariados, depois com os agricultores familiares, com expressão muito mais forte no Sul, e foi avançando. Dentro do golpe, teve intervenção, teve de tudo. A CONTAG depois conseguiu sair do interventor, conseguiu conviver com o golpe, trabalhando, inclusive, se juntando aos democratas, aos que queriam superar aquela situação. Nós chegamos a fazer, ali, por exemplo, já
caminhando para os finais ali, o golpe começou a perder força, a ditadura começou a perder força, nos anos de 79, Lula, em São Paulo, lá no ABC Paulista, naquelas greves do ABC, e nós em Pernambuco, eu digo nós, os dirigentes da época, porque eu ainda era muito jovem, estava iniciando ali nas pastorais, não conhecia bem ainda da luta sindical. E só a partir de 82, 83 é que eu começo a me aproximar do sindicato, e aí nós já estávamos caminhando para a abertura, porque depois vem a abertura ali, aí vem ali as diretas, a anistia, diretas, todo aquele processo para a gente conseguir fazer aquela transição. E a transição feita pela elite, como é a tradição no Brasil, né? Talvez o único país do mundo que sai de uma ditadura de uma forma combinada com as elites, perdoando os militares e deixando tudo para trás, e a gente está vivendo hoje. Os militares hoje estão de volta pelo voto, né? Pelo voto, e a situação que estamos vendo aí. Então não é fácil a gente não ter vivido, mas ter escutado da história e de pessoas que deu depoimento. Eu conheci diretores da FETAP que tinham problemas de saúde, por exemplo, que foram fortemente agredidos, torturados pelos ditadores da época, e contava a história, e a gente viveu, pelo menos acompanhou e sabia dessas histórias. Mas estamos dessa abertura para cá. Quando chega agora, nós estamos vivendo uma ditadura diferente, né? As políticas públicas sendo acabadas, limitadas. Hoje você não tem mais ação da reforma agrária. Você tem o INCRA fazendo a contra a reforma agrária, processo que o INCRA já ganhou. O INCRA está chegando lá e desistindo da ação, por exemplo. Nós temos várias propriedades para serem apenas assinados decretos, o presidente não assina decreto nenhum. Então, nós vivemos um momento bastante complicado. Mas, ao longo dessa história, nós podemos registrar, por exemplo, o crescimento da participação das mulheres, que no início o movimento sindical também nasce nessa cultura ainda muito machista, que na família bastava o homem se associar, a mulher estava na carteirinha como dependente, as mulheres depois começaram a participar. Se você olhasse aqui na CONTAG, o que era a CONTAG há 30 anos atrás, ou há 20 anos, hoje ela tem paridade na direção. Hoje a maioria dos associados que pagam em dia, não é o que está lá no livro, na ficha, é o que pagam em dia, são mulheres. A juventude também cresceu bastante, nós temos cota mínima de 20%. Então é um debate muito forte, e nós representamos o quê? Representamos 15 milhões de agricultores e agricultores familiares no Brasil. Esse é o nosso público, entre os agricultores familiares e os assalariados rurais também, que ainda estão dentro da nossa base, uma parte dela, como eu disse no começo, e produzindo alimentos que chegam na mesa de mais de 70% da população brasileira. E agora, nessa pandemia, saúde e alimento e saúde estão muito juntos. E a gente vê um governo que nem cuida bem da saúde, nem da parte da agricultura familiar dos alimentos. Em que medida, Aristides, a Liga Camponesa, popularizada por Francisco Julião, em Pernambuco, é a semente da CONTAG? Porque a bandeira da reforma agrária foi uma delas. Era o assalariamento rural, que era explorado na época, não tinha nem convenção coletiva, né? O cara não tinha nem salário naquela época. Ele deixava na bodega lá, ou na mercearia, que na época era chamado, tinha outros nomes que davam lá, no campo. O proprietário do engenho contratava você para cortar a cana, e você tinha que comprar lá no barracão, era barracão que dava o nome. Comprava no barracão, que era uma mercearia. No final do mês, quando o Juca recebeu o salário, ainda estava devendo. Porque o cara não anotava nem o preço do feijão, da farinha, da charque. Ele botava só a quantidade de quilos que você recebia. E o preço era atualizado a cada hora que tu ia lá fazer as contas. Então o cara nunca deixava de dever no barracão. E não tinha convenção coletiva, tinha direito a férias, 13º, ninguém sabia nem o que era. Só depois do acordo do campo. Então a luta de Julião, das ligas camponesas, inspirou muito o movimento sindical. A resistência pela reforma agrária, inclusive, a CONTAG tem a honra de dizer que a metade dos assentamentos no Brasil, em torno da metade, Juca, são coordenados pela CONTAG. Né? Porque a impressão às vezes que dá para a sociedade que a reforma agrária são MST, os movimentos que fazem. Metade dos assentamentos do Brasil foram construídos pelo movimento sindical e são acompanhados por nós. Então, nada melhor do que você responder a Marina Santos, dirigente do MST. Olá.
Nós temos visto no Brasil, nesses últimos dias, um aumento exponencial da fome, da miséria, né? E ninguém precisa nem ler as pesquisas, os resultados que têm saído em torno dessa questão. É só sair às ruas, principalmente nas médias e grandes cidades, né, de todo o país. Por outro lado, o governo federal tem cortado, eliminado com todos os programas de fortalecimento da agricultura familiar camponesa, que é a responsável pela produção de pelo menos 70% dos alimentos que chegam à mesa do povo todos os dias, junto com políticas de fortalecimento do agronegócio, né? Apenas com prioridade com produtos para exportação. Diante disso, quais são os desafios que você aponta para o fortalecimento, para a sobrevivência da agricultura familiar camponesa no nosso país hoje? Meus companheiros, minhas companheiras do MST, nós temos uma relação muito boa com o MST. É raro o Estado, a federação, Juca, que a gente não tem parcerias na luta do dia a dia, não só da luta pela terra, mas na luta pelo crédito, pelos programas, exemplo do PA, do PENAI. PA é o programa de aquisição de alimento e o PENAI é o programa de alimentação escolar. Nós vivemos um momento bastante difícil. A nossa estratégia nesse momento é contar, inclusive, com o que o mundo entende sobre a agricultura familiar. O mundo lançou recentemente, em 2019, através da ONU, né, Organização das Nações Unidas, a declaração em prol da década da agricultura familiar. O que é que significa isso? A ONU está dizendo para o mundo que a agricultura familiar é quem alimenta a população do mundo inteiro, porque essa produção fica no mercado interno, como é aqui no Brasil, em torno de 70% dos produtos que chegam à mesa do cidadão da cidadã brasileira vem desse público. O médio complementa os outros 30%, Ju, que a grande produção empresarial, o agronegócio, como a gente chama, produz para exportação. Pode ter sua importância do ponto de vista do PIB, mas nós entendemos que aqui produz para alimentar o povo é essa. Então, o próprio mundo está chamando a atenção. O governo brasileiro, inclusive, é signatário. O atual governo é signatário dessa década da agricultura familiar, dessa declaração da ONU. Então, a gente faz esse debate internacionalmente, traz aqui para o Brasil, para evitar que os cortes na agricultura familiar sejam maior do que vem acontecendo. Recentemente, é importante citar que o Congresso Nacional aprovou um dos piores orçamentos da história do país. Um dos piores. E pasme que esse pior orçamento já veio sugerido pelo governo federal. Quando chegou no Congresso, houve cortes impressionantes. Por exemplo, tiraram basicamente o dinheiro para o chamado subsídio, nós chamamos de subvenção, para poder você ter um crédito para o agricultor, a agricultura familiar com juro diferenciado, porque parte do tesouro tem que pagar para complementar esses juros com os bancos. Então, eles cortaram basicamente todo o recurso. Se tinha lá 3,3 bilhões, eles tiraram em torno de 2 bilhões, e tiraram 1 bilhão e 300, ficou aí em torno de 2 bilhões, que é muito insuficiente para o Plano Safra. E o Congresso aprova isso, o governo brasileiro, que apresentou a proposta, toda a bancada do governo foi orientada a votar nesse orçamento. Quando veio a reação dos movimentos sociais, da CONTAG, da sociedade, em relação ao orçamento, o governo disse que esse orçamento não é dele. Engraçado que toda a bancada votou nesse orçamento. Foi o governo que apresentou. Então, as mudanças, os cortes que o Congresso fez, teve o aval do governo. A oposição, por exemplo, se colocou contra. Nós nos colocamos contra. Agora, nós já apresentamos o Plano Safra para o governo federal. Porque a CONTAG, Juca, tem uma característica que é o seguinte: mesmo na ditadura, aonde a gente tinha um ministro, alguém que recebesse a CONTAG, a gente apresentava a nossa pauta. Porque nós entendemos que nós somos representantes dos agricultores e agricultoras familiares. Então, quem está na prefeitura, no governo do estado ou governo federal, muitas vezes nós se posicionamos. Se dependesse da CONTAG, tinha ganhado a Haddad no primeiro turno já, ou no segundo. Não o Bolsonaro. Mas quem a sociedade escolheu? O Bolsonaro. Então, o fato de ele ter sido escolhido, ele tem que responder às pautas da sociedade. Então, a CONTAG não se exime de apresentar as pautas, as nossas reivindicações. Agora, Aristides, você tocou num aspecto
Nada é responsabilidade do governo, né? Você já notou? A pandemia também não é a responsabilidade do governo, são os prefeitos, os governadores, nada é. Aí eu te pergunto, já que você tocou na ONU, eu ia tocar nessa questão mais adiante, mas já que você tocou na ONU, como é que você, que conhece tão bem a realidade do campo brasileiro, da floresta brasileira, reage diante do discurso que fez esse infeliz que nos infelicita na cúpula do clima, aquela mentirada que ele contou? Como é que para você, que conhece essa realidade como poucos, como é que cai um discurso como aquele? Juca, me permite só concluir a resposta Sim. da companheira, da pergunta dela, e ela foi bastante profunda. Dizer o seguinte: nosso enfrentamento agora é garantir o direito à vida, e vida tem que ser investimento forte em saúde e na agricultura familiar. Porque sem alimentação saudável, as pessoas correm o risco de se contaminar mais ligeiro. Então tem que combater a fome. Fome tem que ser auxílio emergencial de R$600 urgente, que esse 250 não é suficiente. Vacina já para todo o povo brasileiro, tem que investir forte nesse sentido. E recuperar o orçamento da agricultura familiar e de outros setores. E agora, inclusive, recentemente, o governo já disse para nós, porque nós já apresentamos o plano de safra, a nossa reivindicação, por isso que eu trouxe esse elemento, e já disse para a gente que o governo está apresentando para o Congresso a recuperação daquele 1 bilhão e meio, quase 1 bilhão e meio, que o Congresso tinha tirado para retornar, para garantir o subsídio ao crédito. Inclusive, recursos para recompor o orçamento do INSS, que pode faltar dinheiro, inclusive, para pagar os benefícios da Previdência Social, inclusive os nossos rurais. E também, o governo não apresentou ainda, mas nós estamos querendo que o Congresso recomponha o orçamento do IBGE. Você sabe o que é, Juca? O que significa o IBGE não fazer o censo demográfico no Brasil, que é feito a cada 10 anos? O impacto para as cidades, para o desenvolvimento dos municípios, para recompor os orçamentos, inclusive municipais. Então, o que você traz é o seguinte: o discurso do presidente a gente lamenta. E a CONTAG tem marcado cada fala, cada atitude do governo federal a cada momento. É só olhar o nosso portal da CONTAG a cada momento da história. E recentemente nós fizemos também esse contraponto. O que o presidente falou para o mundo é o que ele não está fazendo no Brasil. Ele disse uma coisa quando ele está praticando outra. Qual é a nossa esperança, Juca? É que realmente o governo mudasse a sua política ambiental. Agora, a gente não acredita muito nessa perspectiva, porque há muito compromisso ali. Ele se comprometeu com o que tem de pior, além dele ser parte disso também, né? Com parte do agronegócio mais conservador, que é o que cria gado, inclusive querendo resolver na base do fogo para ampliar as pastais na região amazônica, por exemplo, que é um crime, e, por outro lado, com as madeireiras e as mineradoras, que é uma base empresarial assim, mais conservadora do Brasil. As madeireiras, historicamente, utilizam da ilegalidade para poder ganhar dinheiro, e as mineradoras estão de olho nas terras indígenas, porque ali debaixo, né, da floresta tem muito ouro, muito minério que eles querem ganhar com isso. Aristides, eu vou ter que fazer um primeiro intervalo e a gente volta em seguida com entrevistas. Até já. Estou conversando com o presidente reeleito para mais 4 anos de mandato da CONTAG. Estou conversando com Aristides Santos. E o Aristides fez menção a um aspecto da CONTAG muito interessante e surpreendente neste país machista, sobre a paridade das mulheres na direção da CONTAG e também entre os associados da CONTAG. Talvez isso tenha uma explicação aqui entre nós que o Aristides não nos ouça. O Aristides mora numa casa em que, além da mulher dele, ele tem 2 filhas. Quer dizer, ele sabe bem o que é conviver com mulheres e ai dele se sai da linha. Em que medida, Aristides, o fato de você viver cercado de mulheres desperta também a sua consciência para o trabalho das margaridas? Ó, Juca, para quem nasceu no sertão de Pernambuco, né, em famílias que, apesar de não considerar minha família uma família tradicional, meu pai ainda está vivo hoje, minha mãe, graças a Deus, mais de 80 anos cada um, né, o senhor Geraldo e dona Creuza,
É uma família de 12 pessoas, quase sem terra, para não dizer que não tinha terra, a gente tinha uma áreazinha de 4, 5 hectares no sertão, quando o módulo é 35, um módulo rural no sertão é 35 hectares. Então, com menos de 35, é quase impossível uma família sobreviver. Ainda hoje, meu pai não chegou nem perto. Juntando a minha pequena propriedade, a dele, a do meu irmão, juntando tudo, não chega a 20. Então, essa é a realidade ainda nossa lá no sertão. Mas a cultura machista no sertão, nas áreas rurais, ela sempre foi muito forte. Então, você nasce com uma cultura que o menino pode tudo e as meninas não podiam nada. Então, ao passo que você vai conhecendo namoradas com visão mais ampla, feministas, casei com uma mulher, apesar de não ter feito movimentos especificamente na militância feminista, mas tem uma postura muito clara do papel da mulher na sociedade e me ajudou muito a combater o meu machismo até hoje. Isso é uma coisa que não se resolve de uma hora para outra, você tem que estar o tempo todo se vigiando e conviver com as mulheres, sair daquela visão machista que bota na gente do homem, da nossa dureza, para a gente ser homens que têm um pouco mais de sensibilidade, não tenha vergonha de chorar, não tenha vergonha de pedir desculpa, não tenha vergonha de reconhecer o erro quando erra, e é assim que elas nos ajudam a construir essa CONTAG. Uma CONTAG com uma visão cada vez mais participativa e que as companheiras mulheres têm uma inteligência, acredito, acima da nossa, constrói as relações e a vida nas organizações com uma sensibilidade que enxergam um pouco mais além da janela ou da porta ou do dia a dia ali e tem nos ajudado a construir uma organização muito forte no Brasil. E é graças às mulheres, à participação também da juventude, que eu espero que a CONTAG realmente tenha vida longa. Então você faça as minhas homenagens à Dona Maria Bethânia. Dona Maria Bethânia, que é a mulher do Aristides. Aristides, agora a pergunta vem do Dito, Benedito Barbosa, da Central dos Movimentos Populares. Olá, Juca Kfouri. Olá, Aristides. Um grande abraço a todos os companheiros e companheiras da CONTAG por todo o Brasil. Meu nome é Benedito Barbosa, eu sou da Central de Movimentos Populares, da União dos Movimentos de Moradia. Queria trazer aqui para vocês duas questões. Primeiro, a tragédia da pandemia, né, com mais de 391 mil mortos nesse momento, né, milhões de pessoas contaminadas, mais de 93 mil pessoas morreram também aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, e nós vivemos, como disse o presidente Lula, uma verdadeira terceira guerra mundial, né? E agravando ainda mais essa situação, né, a fome, a miséria, né, então um aumento aí absurdo da pobreza, né, pessoas que perderam renda, perderam emprego, né, nas favelas, nas nossas cidades, né, nos centros urbanos, né, milhares de pessoas, né, vivendo em condições precárias de moradia e de habitação, e agora também ameaçados pelos despejos, pelas reintegrações de posse. Nós estamos aí numa campanha nacional chamada Despejo Zero, né, e o CNJ, né, recomendou, inclusive, nesse momento, a suspensão dos despejos e das reintegrações de posse nesse período da pandemia, mas mesmo assim, né, frente a toda essa situação grave, a gente ainda assiste milhares de famílias sendo despejadas de suas casas, né? Então eu queria que vocês pudessem comentar, né, especialmente o companheiro Aristide, sobre essa situação e qual seria o papel da CONTAG nesse momento no apoio a essa luta contra os despejos, em especial a campanha Despejo Zero. Um abraço, força na luta, companheiros. Companheiro, a gente tem uma admiração muito grande pela luta dos movimentos populares e precisamos estar juntos nesse processo. Esse ataque às organizações são gerais. Isso vale para a ONG que está na Amazônia, que está nas questões das mulheres, em qualquer coisa. Estão perdendo espaço de participação e tudo. E as ações de despejos é muito forte, como ele citou, né? O Benedito citou aí a questão habitacional, e é também no campo. Porque além do que eu falei, Juca, do campo, que eles estão abrindo mão, o INCRA está abrindo mão de propriedades que estavam na justiça, que o INCRA já ganhou, que era só assentar, eles estão devolvendo para o fazendeiro, também estão avançando muito nas ações de despejo. Onde a gente tem um governador que consegue segurar essa pressão, a gente consegue ainda negociar
para evitar grandes problemas. Mas a violência também tem aumentado, principalmente na região norte, com lideranças indígenas, sindicais, dos movimentos populares e sociais. Então, a CONTAG entende que nós temos que estar juntos. E nós temos alguns fóruns, alguns aspectos de debate. Na Frente Popular, por exemplo, nós construímos a Frente Brasil Popular, a Frente Povo Sem Medo, e aí a gente escuta as pautas amplas, e aí a gente está junto. Podem contar com a CONTAG naquilo que a nossa voz, que o nosso apoio possa ajudar esses irmãos que estão na cidade, lutando, nada mais, nada menos, por um direito que está na Constituição, que era de ter a sua moradia. E o que é que o Estado faz? Em vez de abrigar, joga as pessoas para debaixo da ponte, joga para as ruas e ainda usa da força perversa do Estado para tirar as pessoas de debaixo de um teto. É lamentável. Estamos juntos. Então, Aristides, em 2020 foi aprovado no Congresso uma lei que amparava os agricultores familiares diante da pandemia. O genocida vetou quase praticamente a lei inteira, de forma tal que neste ano há uma nova lei em discussão. Que perspectiva você vê neste momento político em que aparentemente ele perde força no Congresso, desta lei vir a ser aprovada e significar um paliativo para o suprimento que passa a agricultura familiar no Brasil? Primeiro é importante dizer que desde o início da pandemia, Juca, a gente montou uma campanha que é permanente de orientação às nossas bases. Porque se todas as categorias são vulneráveis, e aí se fala muito das comunidades indígenas, a gente entende, quilombolas, etc. O agricultor, a agricultura familiar, também tem muita dificuldade, porque ele mora sempre distante dos hospitais. Mora nas cidades que a estrutura de saúde, às vezes, é pior. E tem que se deslocar para uma cidade média, às vezes, dependendo da situação. Às vezes, tem vários municípios do Brasil que nem UTI tem. Então, nossa preocupação é muito grande com a pandemia chegar nas nossas bases. Então, o que nós orientamos, que fique em casa, na roça, mas não fale com os vizinhos. A gente que se criou na roça, Ju, que é muito difícil você deixar uma pessoa em casa. Meu pai, por exemplo, uma das maiores alegrias dele, como se fosse o lazer dele, é ir na feira da cidade, que tem 25 mil habitantes. E é no dia de feira. É o lazer dele, tá certo? Ou ver o jogo do futebol do time ali vizinho, ou escutar na televisão o jogo do time dele. Esse é o lazer de quem vive lá na roça, entendeu? Meu pai está há mais de um ano que não foi mais na cidade. Você não tem ideia do que significa isso para ele. Que ele ia lá visitar os seus amigos no comércio, nas casas, sem se ver. Então, na roça também é assim. Então, nós estamos orientando, mas a pandemia tem nos prejudicado, tem levado muitas famílias importantes e é culpa exatamente dessa política sem planejamento que o governo federal fez, inclusive negando a ciência, né? O presidente negando a ciência, aglomerando, falando cada absurdo que é melhor a gente não ocupar esse tempo aqui para dizer, que é vergonhoso a gente estar vendo no Brasil. E a pergunta que a gente deixa no ar é quem vai se responsabilizar pela quantidade de mortes que poderia ter sido evitada se a gente tivesse trabalhado de forma planejada, articulada. E agora, cadê a vacina? Na hora de comprar, quando tinha a possibilidade, não fizemos, que eles estavam negando. Agora nós queremos, porque essa discussão da vacina, Ju, eu acho que foi uma grande vitória da sociedade, né? Do povo brasileiro, que o governo hoje está cedendo à pressão do povo brasileiro, da realidade, e cedeu a vacina. Mas aqui e acolá ainda ficam negando, ficam inventando história, como falas recentes do ministro da Justiça, que é lamentável. Então, Ju, a gente entende que as perspectivas não são tão boas, porque o governo ainda fica fazendo de conta e negando aqui e acolá. Mas a nossa pressão no parlamento, principalmente, a CONTAG tem uma luta muito forte no parlamento, e a gente espera que não só em relação à vacina, mas também em relação à agricultura familiar, nós possamos ter agora um plano safra melhor do que foi o do ano passado, e tenhamos também aprovado no Congresso Nacional, e nós estamos negociando com todas as bancadas, Juca, as bancadas ligadas ao governo, as bancadas de oposição e a bancada ali de centro, para que a gente possa aprovar um projeto que é a terceira tentativa, né? Mais presentemente a segunda, porque nós aprovamos o Assis Carvalho 1, agora o Assis Carvalho 2. É basicamente a mesma proposta, que é para ter o quê? Recursos para mulheres especificamente, para a juventude, para ter dinheiro para renegociar dívidas, para investir na agricultura familiar um pouco mais,
do que estamos fazendo, inclusive com juros mais baratos, considerando essa fase emergencial. Ó, Juca, metade das famílias do campo hoje perderam renda. Perderam renda por quê? Porque várias feiras foram fechadas por conta da pandemia e dos decretos locais. E outra coisa também é que muitos consumidores ficaram em casa e não foram comprar, onde a feira ainda continua funcionando. Então nós temos dificuldade na comercialização. Por exemplo, o PENAI, que é o Programa de Alimentação Escolar, teve dificuldade de ser operacionalizado, porque as escolas estão fechadas, na sua maioria. Então, é preciso investir na agricultura familiar, considerando que para a saúde e para essa saída da crise é muito importante ter alimentos saudáveis e os agricultores familiares têm que preservar as suas vidas, manter a distância, mas estar lá na roça produzindo e tendo condições de comercializar para a gente sair dessa crise. Então, eu queria que você abordasse um aspecto, Aristides, que as cidades, em regra, desconhecem. Em que medida o desamparo da agricultura familiar colabora para o aumento de preço dos produtos que chegam à cidade? Tudo, Juca, tudo. Nós temos que considerar que tem aí também uma parte da especulação, né? Nós podemos dizer que o aumento do preço ele tem 3 fatores. A especulação, porque muitos produtos nossos, às vezes, chegam, não tem os caminhos da comercialização organizados por cooperativas ou numa política de compra do Estado, e aí os atravessadores é que fazem essa ponte. Ele aumenta o preço, mas está pensando que esse aumento do preço está indo para o bolso do produtor? Nem todos, tá certo? Essa é uma coisa. A outra é a falta de estoque do próprio Estado, a ausência do Estado. As Conabs nossas estão sendo destruídas no Brasil. Então, falta estoque. Então, o Brasil tem região que produz muito milho e outra de jeito nenhum. Cabe ao Estado fazer essa questão do estoque para controlar mais ou menos o preço. E para a sociedade tem tudo a ver. Quando não tem investimento na agricultura familiar, falta produto ou diminui a quantidade. No mercado capitalista é isso. A lei da procura, da oferta e da procura. Se tem muita oferta, baixa o preço. Menos oferta, aumenta o preço. A sociedade paga, Juca, também a falta de investimentos na agricultura familiar. Nós temos que construir uma grande aliança com a sociedade brasileira para ela compreender a importância da agricultura familiar, para compreender a importância dos movimentos sociais. Porque muitas vezes o que chega para a sociedade é o que tentam nos discriminar, dizendo que somos agitadores, que somos de esquerda, comunistas, não sei o quê. Nós somos pela vida, pelo direito das pessoas poder produzir, comercializar e o produto chegar na mesa do Juca, na mesa da sociedade brasileira, com a melhor qualidade possível, sem veneno e com um preço que para nós seja justo e para você seja possível e não seja tão ruim como está agora. Essa é uma outra coisa que eu queria que você explicasse a quem nos vê. Agricultura familiar e agrotóxicos não se dão bem. Não se dão bem. Se eu disser a você que toda agricultura familiar não usa agrotóxicos, eu estaria mentindo. Porque há influências dos pacotes dos bancos, que não é de hoje. Antigamente, o banco só financiava se dentro do financiamento já tivesse o veneno, né, que são os agrotóxicos, os adubos que tem produto químico, então era tudo aquele pacote. Nós já conseguimos quebrar um pouco isso. A Contag tem uma campanha muito forte e a gente está no processo transitório dos agricultores saírem do uso, às vezes, mas não pode se comparar o uso que o agricultor familiar às vezes usa para o agronegócio, que faz aquela ação de usar o agrotóxico por avião, aquele negócio que não só prejudica a propriedade dele, como a dos outros, e até as cidades vizinhas, os rios e tudo. Mas a gente tem feito um trabalho muito forte para que o agricultor familiar produza alimento cada vez mais saudável. Então, o nosso trabalho para a agroecologia, o produto orgânico é muito forte. Então, nós temos dito, e é verdade para a nossa base, não tem rima. Veneno com alimento saudável não rima, não tem jeito. Então, a gente precisa sair disso, porque o nosso diálogo com a sociedade é a forma da gente ganhar a sociedade para nas nossas propostas, para a nossa luta é essa. É dizer para ela, nós estamos produzindo alimento saudável para você, compre do nosso. Não compre os enlatados, não compre aquilo que chega lá no supermercado muito bonito, muito bonitinho ali, só por fora, porque por dentro está cheio de veneno. Vá lá na feirinha da agricultura familiar, vá na feira, olha os produtos da agricultura familiar que está lá no supermercado, que nós estamos chegando deles também.
compre ali. Valorize, que às vezes tem um precinho a mais ali, mas ele tem um valor muito importante para a sua saúde. Mas essa questão do preço não é o mais importante. E muitas vezes, na feira, você compra mais barato o produto da agricultura familiar do que no supermercado. Aristides, eu sei que essa é uma pergunta dificílima de ser respondida, mas de toda maneira eu vou te fazer. Se você tivesse que escolher apenas uma prioridade, qual é o maior desafio que você tem hoje como presidente da CONTAG? Mas eu vou querer que você responda, vou te dar um tempinho para pensar. No próximo bloco, até já. Muito bem, estamos de volta com o último bloco do nosso Entrevistas de hoje com o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura, Aristides Santos. Nestas vésperas do dia 1º de maio, não se esqueça. E eu fiz a ele uma pergunta tranquila, singela, para que ele respondesse. Qual é o maior desafio que ele tem neste momento? Juca, nossas vozes chegaram na alma e nos corações de todos os brasileiros, em especial dos agricultores e agricultoras familiares. Porque desses 15 milhões, nós temos aí uns 4 milhões que são aqueles que atuam muito presencialmente nos sindicatos. Que diga assim, esse é o que faz a organização no dia a dia. Pagam, atuam, colaboram, vão para as ruas quando a gente podia ir, se mobiliza e valoriza o sindicato. Essa outra parte ainda é ganho, às vezes, por outros segmentos e, às vezes, contra nós mesmos. E que estão, às vezes, caminhando na lógica do agro, de outras políticas. Então, é ganhar os corações de todos os agricultores familiares, ter um sindicato, nossas federações é a CONTAG cada vez mais perto na vida dessas pessoas e fazendo a vida deles avançar. Junto a isso, a relação com a sociedade, construindo a partir das nossas cooperativas e associações e a defesa da democracia no Brasil. É difícil falar de uma só. Eu monto esses 3. Ter presença forte na nossa base, uma relação melhor com a sociedade, mais reconhecido, e a defesa da democracia, porque a democracia interessa principalmente para a classe trabalhadora, meu caro Juca. Rafael Garcia, jornalista da Rádio Brasil Atual, tem uma pergunta para você. Aristides, é um prazer falar com você. Em primeiro lugar, te parabenizar pela reeleição para mais um mandato à frente da CONTAG. Eu quero saber como é que vocês estão se articulando, como é que vocês vão enfrentar o próximo período com um corte brutal no orçamento do governo federal, principalmente o orçamento ligado ao PRONAF, o financiamento da agricultura familiar responsável pela produção de alimentos que vão efetivamente para a mesa do brasileiro. Em última análise, essas medidas do governo Bolsonaro podem agravar a situação de insegurança alimentar no Brasil. E como eu sou do rádio, também parabenizar a CONTAG, que há mais de 20 anos produz a voz da CONTAG. Vida longa, CONTAG, vida longa a sua voz. Obrigado pelas referências à CONTAG e dizer o seguinte, que nós não desistimos. O fato do Congresso ter feito os cortes que fez no orçamento, que já chegou ruim do governo federal, o Congresso só fez piorar, nós estamos na luta, porque nós estamos dentro de casa, trabalhando em casa, através da internet. Eu estou aqui na sede da CONTAG nessa entrevista, mas nós estamos trabalhando de casa, Juca, já estamos há mais de um ano. A CONTAG não está funcionando plenamente, não estamos viajando, estamos fazendo tudo à distância, fizemos um congresso à distância, pela plataforma virtual. Assim que nós participamos, fizemos um documento base, aprovamos nossas resoluções, aprovamos também a eleição, elegemos também uma diretoria à distância e, por incrível que pareça, quase chegou próximo de 98%, Juca, de participação na eleição da CONTAG dos delegados que estavam credenciados a votar. Então, nós não desistimos. Nós estamos em casa, mas estamos direto. Cada sindicato no contato com as bancadas estaduais, tá certo? Com as bancadas no Congresso Nacional. E a CONTAG aqui direto no Congresso Nacional. Também agora à tarde eu tenho um debate, vou tratar, por exemplo, da Lei de Segurança Nacional. Vou lá opinar, dar a opinião da CONTAG. Então nós estamos na luta, nós queremos recompor esse orçamento, porque sem a recomposição do orçamento não terá plano de safra, não terá investimento para a agricultura familiar. Isso é verdade. O governo já cedeu em parte, já está apresentando uma contraproposta para o Congresso. E nós, junto do Congresso, acreditamos que vamos garantir recursos para o INSS também
e para fazer o censo demográfico do Brasil, que é muito importante, e não pode faltar dinheiro para a agricultura familiar, e queremos aprovar também o projeto de lei que está lá com o nome de Assis Carvalho 2. Estamos às vésperas do dia 1º de maio, mais um dia de luta na vida do trabalhador brasileiro. Acabamos de passar pela data de 17 de abril, que é o Dia Nacional da Luta pela Reforma Agrária, em homenagem àqueles 21 trabalhadores mortos, além de centenas de feridos, no chamado massacre de Carajás, no Pará. Aristides, ali, até hoje, de mais de 150 policiais que participaram daquilo, apenas 2 comandantes estão punidos. Você vê alguma chance, um dia, de reparação às famílias daqueles que perderam as vidas? Juca, a gente nunca pode desistir, né? Quando a gente conseguiu, nos governos Lula e Dilma, avançar com a política de cotas nas universidades, a nossa esperança era de que, aos poucos, a gente fosse chegando também a ter juiz no Supremo Tribunal Federal, a ter juízes nas comarcas locais, a ter gente da classe trabalhadora com outra visão de mundo que pudesse estar no sol da justiça. Porque o que é que os juízes expressam hoje? A justiça expressa muito a cabeça das elites, né? E a discriminação e a criminalização a gente, né? E proteção às elites, essa coisa. Você vê um orçamento agora, está falando agora há pouco, em vez de aumentar o dinheiro para a saúde, aumentaram na segurança pública. Qual é a prioridade de hoje? É saúde, é vacina, é auxílio emergencial para tirar o povo da pobreza e da miséria? Ou investir mais em segurança? Encher os ministérios ali da segurança pública com mais dinheiro? Então, é um absurdo que a gente está vendo. Tá? Então, nós estamos acreditando e continuamos lutando para que quem está no sol de justiça, por exemplo, o que aconteceu agora no Supremo Tribunal Federal, não tinha muita dúvida, sabe, Ju? Ia ser aprovado lá a decisão do Fachin. E você sabe, a impressão que nos dá, não estou aqui, quem sou eu não sou advogado, mas a impressão que dava que o Fachin fez uma coisa por um lado, pelo outro, para proteger o Moro. Até porque ele votou assim, lá na votação do Supremo depois, no final, né? E acabou perdendo. Então, o Supremo, que podia ter tratado essa questão da Lava Jato há muito tempo, se omitiu. Ele agora deu tarde, mas infelizmente é isso, né? Melhor tarde do que nunca. Para esses policiais ainda está tarde e não chegou ainda à justiça. Nós esperamos, vamos continuar junto, o MST, das bases, da sociedade, pressionando, da imprensa livre, né? Pessoas como você e outros que fazem o debate, a TVT, vamos continuar pressionando para que a justiça seja feita. Margarida Alves, lá na Paraíba, quando morreu há muito tempo atrás, foi morta, inclusive a nossa marca, que é o nosso símbolo da Marcha das Margaridas, que é o maior movimento de massas que nós estamos realizando aqui no Brasil, coordenado pela CONTAG, 100 mil na última Marcha das Margaridas, Ju. Ainda hoje tem pendências ainda desse processo, mas nós conseguimos dar passo importante. Acho que a pressão popular, a imprensa livre não deixar esses assuntos morrerem, é muito importante. E o que fizemos em relação ao momento da reforma agrária também é importante. E o 1º de maio, para não deixar de falar dele, Juca, aí nós estamos vivendo um momento muito difícil. Houve um desmonte do direito trabalhista com a reforma miserável que foi feita ali pelo Temer, pelo Congresso Nacional, logo após o golpe, né, midiático e jurídico da Dilma ali. Então, os prejuízos são imensos. Então, é como se o 1º de maio, que a gente tem muito pouco a comemorar, tem muito a que lutar. E lutar como? À distância, utilizando os meios eletrônicos, a internet, para fazer a comunicação com a sociedade e fazer o nosso protesto. Então, é o 1º de maio que nós temos muito mais para protestar, para chamar a união da população brasileira, para politizar o povo brasileiro, as bases nossas. Esse é um trabalho muito forte que a CONTAG tem. Nós temos uma escola de formação aqui, Juca, que a gente investe fortemente na politização, na conscientização das pessoas, para compreender que mundo é esse, as contradições que tem entre as classes sociais, esse mundo, a importância da agricultura familiar, produzir alimentos saudáveis, enfim, de preservar a natureza, o meio ambiente, o que significa isso para os jovens já ir acompanhando desde cedo esse processo, para ter agricultor familiar hoje com outra mentalidade,
que às vezes o tradicional agricultor tem uma mentalidade antiga dos pacotes dos bancos, como eu citei antes. Então, tudo isso nós estamos lutando. Não podemos desistir, mas a vida não é fácil, e é essa a luta da sociedade. E está provado, né, Juca, que o mundo inteiro dá passos importantes, porque vem da sociedade. E muitas vezes não sai do parlamento, nem dos governos federais, de quem está no poder, nem da justiça, dos palácios da justiça, as mudanças da sociedade. Ela sai pela aprovação popular. E é com essa crença que a gente continua fazendo a pressão. Se não for para essa geração, Juca, para mim e para tu, pode ser para a próxima. Mas cabe a gente, nesse momento, fazer a nossa parte. E apenas aqueles que não sabem, se é que alguém não sabe, quando eu faço referência ao massacre de Carajás, não é do século XVI, não é do período da escravidão no Brasil, não, é de 1996, 17 de abril de 1996. Fez 25 anos, outro dia. Né? Isso dá a medida do quanto há que se caminhar e há que se lutar pelos direitos dos trabalhadores nesse país. Estamos diante de uma lei a ser aprovada que, na verdade, em bom português, legitima grilagens criminosas contra agricultores familiares. Inclusive, evidentemente, botando em risco o meio ambiente. Existe alguma chance de impedir que essa lei venha a ser aprovada? Juca, faz uns 4 anos, logo depois do golpe da Dilma de novo, essas pautas vieram com muita força, né? Sim. Hoje o agronegócio tem mais força do que nos governos da Dilma do Lula. Apesar de lá também eram aliados dos governos, não podemos esquecer isso. Eram também aliados lá do Lula e da Dilma nesse processo, tá? Mas eles não tinham a força que tem hoje. Não tem um governo central que concorda com eles e discorda da gente. Na época o Lula tentava equilibrar a Dilma e tal. Olha, tem que ter direito para a agricultura familiar. Também não vamos desprezar o agronegócio, que é importante para a divisa, não sei o quê, para o PIB e tal. Mas precisa regularizar as terras indígenas, precisa valorizar os sem terra. Não dá para morrer sem terra, não é para discriminar e tal, que é negócio todo. Então o Congresso era meio dividido e tal, lá vai. Agora está mais difícil. Eles vêm tentando já há uns 4 anos. E nós já barramos por umas 2 ou 3 vezes no Congresso Nacional essa proposta de tentar regularizar, com esse nome bonito de regularização fundiária. A primeira coisa que eu quero esclarecer aqui para a sociedade, Juca, é que não há necessidade de legislação, não falta legislação, certo? Para fazer regularização fundiária para os agricultores e agricultoras familiares, até 4 modos fiscais, que varia de município para município o tamanho do módulo. O que é um módulo? Na minha cidade é 35 hectares. Tá certo? O que é um hectare, para quem não sabe? 1.000 metros quadrados. 1.000 metros quadrados. Então, já tem lei para isso. Nós vínhamos fazendo já a regulação fundiária nos governos Lula da Dilma, já vem fazendo regulação fundiária. Pode continuar fazendo. O que eles querem é ampliar. Certo? Ampliar. Eles chegam a dizer que era importante chegar até 1.500 hectares. 1.500 hectares, mesmo onde for 30, é só 30, 35, é só multiplicar. Então eles querem ampliar. E ampliar significa pegar terras que podiam ser distribuídas com os agricultores familiares, que ainda não têm terra. Às vezes a terra não está legalizada e quem sabe entregar essa terra para quem está grilando, para terras ilegais. Aí eles colocam dentro dessa discussão perdão a crimes ambientais. Aí tem outras coisas que entram nesse bolo. Não é simplesmente regularizar. Regularizar para eles também é perdoar crime ambiental, é entregar a terra que o agronegócio está querendo ali, principalmente na região amazônica. Nós estamos contra esse projeto, estamos lutando contra ele e acreditamos que vamos barrar de novo. Me parece que essa semana ou na outra vai avançar fortemente. Daqui a pouco eu vou procurar os líderes no Congresso para ver em que medida está, e a CONTAG está agindo, como eu disse. Lá nos estados, nosso sindicato, nossa base, se comunica com os parlamentares, seja senador, senadora, deputado federal, deputada federal. E com os prefeitos, governadores, com todo mundo, para a gente impedir que isso aconteça. Não é verdade, repito, que falta legislação para fazer regulação fundiária para a agricultura familiar. Já existe, não precisa. O que eles querem é avançar além daí. Aristides, eu tenho feito essa pergunta para quase todos os nossos entrevistados aqui na TVT.
Você acredita que o retrocesso seja tamanho em todas as áreas, que seja irrecuperável? Ou você acha que não, tem uma visão mais otimista? Por exemplo, em relação aos direitos trabalhistas, um governo progressista que se instale em 2022 é possível recuperar com mais rapidez. Mas pergunto, os crimes ambientais que foram cometidos estão sendo cometidos. Como é que você vê a possibilidade de recuperação de tudo que nós perdemos, né, de 2013, 2014, do golpe do impeachment para cá? Juca, a impressão que me dá, que também não sou economista, que talvez seja mais difícil recuperar, né, o chamado crescimento ou desenvolvimento econômico. Não gosto da palavra crescimento, porque crescimento dá a impressão que cresce para depois distribuir. Lembra da máxima lá do período da ditadura? Cresceu, mas não distribuir o bolo. Agora nós falamos na questão do desenvolvimento econômico do Brasil, ou do crescimento da economia. Essa talvez seja a parte mais difícil. É verdade que um governo central, um governo federal, para ele haver mudança, a sociedade precisa votar bem num presidente ou numa presidenta que possa recuperar, tem uma visão de que é preciso valorizar os direitos trabalhistas, né, para tentar recuperar, mas é preciso que acompanhe o voto também de deputados e deputadas, senadores e senadoras progressistas, porque é o Congresso que dá a última palavra. O presidente pode ser eleito, apresentar um projeto de lei que seria uma reforma trabalhista, o contrário, recuperar, se não todos, mas grande parte, né, dos direitos trabalhistas perdidos, mas o Congresso precisa votar e aprovar, né? Então, eu acredito que é possível. Vai ter coisa, vai ter um pouco mais de trabalho. E vai depender também da pressão da sociedade, da compreensão do todo. Eu acredito muito na mobilização social popular. Haja visto o que aconteceu agora com a vacina. O governo agora, aqui e acolá tem uma fala, mas no geral nós ganhamos a briga da vacina. O governo passou, ele não nega a vacina como negava o vírus. Lembra da gripezinha, aquelas coisas todas? Não é a mesma coisa agora. E por quê? Porque ficou difícil de defender. E às vezes acaba, por pior que seja, ele tem que mudar de opinião. Senão ele perde a razão, né, de ser. Então eu acredito que a gente pode avançar e nós temos que mudar. A primeira coisa é mudar e começar a reconstruir. Vai ser fácil reconstruir o Brasil? Não. Os prejuízos são imensos. Agora, dá para recuperar, por exemplo, o IBAMA para voltar a fiscalizar, para pegar os crimes ambientais e cobrar da justiça que realmente puna quem tem crime ambiental. Mas primeiro você começa a fiscalizar, você barra o crime, você pode diminuir ou barrar de vez a queima das florestas. Você pode ter uma outra política em relação aos agrotóxicos, em vez de liberar geral, você cancela parte daqueles absurdos. Então, algumas coisas dá para fazer mais ligeiro, outros um pouco mais devagar. Agora, se tiver mais mobilização social, que eu acho que faltou nos governos de Lula e Dilma, faltou mais mobilização social para compreender o que o Estado estava fazendo, ou o Estado compreender e dialogar melhor, quando eu falo Estado dos governos, dialogar melhor com a sociedade. Eu tenho cobrado isso dos governadores do Nordeste, do nosso fórum lá, que discute o consórcio do Nordeste. Tenho cobrado o Flávio Dino, nosso presidente do consórcio da Amazônia, dizendo o seguinte: por mais que vocês, governadores, tenham boa intenção, se não aliarem essas propostas à compreensão da sociedade e à mobilização dela, não faz muito efeito, porque as coisas não mudam. É exatamente isso. Doutor Aristides Santos, muitíssimo obrigado por essa entrevista. Realmente você deu uma aula sobre as necessidades nacionais no campo que você conhece tão bem. Você que nos viu sabe que quinta-feira que vem estaremos aqui de novo, neste mesmo horário, 9h30 da noite. Como sabe, da mesma forma que desesperar jamais. Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos,